Olá, segundo ano! Vamos dar início a mais uma aula de matemática com a tia Roberta, certo? Peguem as apostilas de vocês lá na matéria de matemática e nós vamos começar hoje com a página 7, ok? Em nossa aula passada, nós falamos sobre sólidos geométricos e hoje nós vamos falar sobre características dos sólidos geométricos. Vamos lá! Temos aqui uma troca de ideia e as crianças elas trouxeram para a sala de aula objetos que apresentam a forma de alguns sólidos geométricos. Vamos já conhecer esses objetos, tá? Observe os objetos que estão sobre uma das mesas. Então, nós temos aqui na imagem a professora, as crianças e possui aqui duas mesas, certo? Em uma das mesinhas, nós temos aqui objetos que as superfícies são totalmente planas, né? E nós temos aqui na outra mesinha objetos que pelo menos uma das superfícies são arredondadas, ok? Aqui embaixo, você vai observar que os objetos que estão sobre a primeira mesa, né, são esses aqui, que eles são totalmente planos, e aqui embaixo nós temos os que são arredondados, ok? Agora, nós vamos virar para a página 8. Na página 8, nós temos uma daquelas brincadeirinhas que elas são bem interessantes para o nosso aprendizado. Porém, é necessário que estejamos em sala de aula. Então, essa vai ser uma tarefinha que nós iremos fazê-la em sala de aula, ok? Vamos lá para a página 9, então. Ligue cada objeto representado a seguir a caixa em que vocês colocariam. Então, vejam só, nós vamos ver aí que tem duas caixas. A primeira caixa está pedindo para você objetos com apenas superfícies planas. E na segunda caixa, pelo menos uma superfície arredondada. Então, você vai observar os objetos. Nós temos aqui 5 objetos, né? Essa latinha aqui, será que ela tem pelo menos uma superfície arredondada? Se tiver, a gente vai ligar ela para cá. Aqui, tem pelo menos uma aqui embaixo? Aí, nós vamos ligar para cá. Temos aqui a caixa, né? De um creme, nós vamos ligar para cá. E temos aqui uma pirâmide que ela possui também a superfície dela plana. Aí, vamos colocar para cá. Por último, a esfera, que ela é totalmente arredondada, ok? Vamos lá. Agora, observe os esqueletos dos sólidos geométricos, construindo usando massa de modelar e palitos. Olhem só que prático a construção desses esqueletos aqui, desses sólidos geométricos, tá? Se tiver massinha de modelar e palito em casa, você pode usar e pode fazer também, tá? Construir o seu próprio esqueleto do seu sólido geométrico aí. Então, vejam só. O primeiro sólido que eu vou apresentar para vocês aqui é o cubo. O cubo, ele vai possuir 6 faces, né? Quando estamos falando de face, estamos falando da parte da frente, né? Vai ficar aqui, ó, em cima. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5 com a que está em cima e 6 com a que está embaixo, tá? 6 faces. Agora, cada pontinho verde desse vai representar um vértice. Vértice são esses pontos onde as linhas elas se encontram. Então, o nosso cubo ele vai possuir 8 vértices, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, ok? Agora, nós vamos saber o que são as arestas. Arestas são essas linhas que estão aqui, ó, ligando um vértice ao outro, tá? Então, o nosso cubo, ele vai possuir 12 arestas. Vejam só, 4 em cima, 4 embaixo e 4 nas laterais dele também, ok? Agora, nós temos aqui a pirâmide. Vejam só, a pirâmide, ela possui a base dela, né, uma superfície dela plana, e nós temos aqui, ó, 5 vértices na pirâmide, tá? 1, 2, 3, 4, 5, ok? A nossa pirâmide, ela vai possuir 8 arestas, só lembrando que as arestas são essas linhas, né, que ligam um vértice ao outro. E vai possuir 5 faces, 1, 2, 3, 4 ao lado, 5 com a que fica embaixo, que é a superfície dela, tá? A base. Na apostila de vocês, nós temos também um bloco retangular, né? Na apostila. O bloco retangular, ele vai possuir também
8 vértices, tá? Podem conferir aí na apostila de vocês. E ele vai possuir 6 lados, 6 faces também, ok? Agora, vamos lá para a página 10. A página 10, nós vamos falar um pouquinho sobre cada parte desses sólidos que nós acabamos de ver, ok? Os palitos, eles representam as arestas, foi o que eu estava mostrando para vocês, né? Cada palitinho desse representa as arestas. E as bolinhas feitas de massa a modelar, elas representam os vértices. Então, na apostila nós temos, ó, a setinha que está indicando aqui, ó, vértice, face e aqui as arestas, ok? Do outro lado, mesma situação na pirâmide também. Comparando a forma dos modelos de sólidos geométricos, nós podemos perceber algumas coisas. Então, a gente vai ver a seguir o que pode ser percebido aí, né? O cubo e a pirâmide, eles apresentam faces planas. Lembram quando a gente falou sobre faces é a frente e elas são totalmente planas? Todas as faces do cubo, elas são quadradas e a pirâmide, que é de base quadrada, ela vai apresentar faces triangulares. Vejam só como as faces dela parecem triângulos, né? Aqui à frente delas, certo? O paralelepípedo, ele apresenta apenas faces planas e o cilindro, ele apresenta uma face arredondada e 2 faces planas. O paralelepípedo, ele não rola com facilidade e o cilindro, se estiver apoiado sobre a face arredondada, também não vai rolar tão facilmente assim, tá? O cone e o cilindro, eles apresentam uma face arredondada e eles rolam com facilidade quando são apoiados sobre essas faces. As faces planas do cone e do cilindro, elas são circulares. O cone, ele tem uma face plana e o cilindro, ele vai ter 2 faces planas. Então, a gente vai observar aqui, ó. O cone, ele tem apenas uma face plana, né, aqui embaixo, e o cilindro, ele vai possuir 2 faces planas, tá? Agora, será que o nosso cilindro e o nosso cone, eles teriam facilidade para rolar? Vamos lá fazer um teste aí em casa também. Quem tiver latinhas de mingau, latinha de Nescau, aquela latinha do refrigerante, aí você vai tentar fazer ela rolar também. Chapeuzinhos de aniversário, né? Aí você pode tentar aí na sua casa, ok? Vamos para a página 11, pôr em prática um pouquinho do que a gente aprendeu. Nós temos aqui uma atividade, certo? Na página 11, está dizendo para você o seguinte: o Marcelo, ele está brincando com algumas peças de montar. Quem é que gosta de brincar com peças de montar? Eu, particularmente, adoro também montar, né? Descobrir coisas novas ali é sempre bem interessante. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Aí você vai olhar aqui para o Marcelo. Qual é esse sólido geométrico que o Marcelo tem na mão dele? Aí você vai pôr o nome. É um cilindro. Parabéns para quem acertou. Aí você vai escrever lá na linha cilindro. A peça, ela apresenta apenas superfícies planas ou ela tem superfícies arredondadas, né? Então, nós sabemos que ela apresenta uma superfície arredondada, né? Então, a gente vai colocar lá. Apresenta uma superfície arredondada. Agora, faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Quem pegou aquela latinha e tentou fazer rolar, vai fazer o X corretamente, né? Então, de que forma ela vai rolar? Com mais facilidade, vai ser desta ou dessa aqui? Então, você vai lá e vai marcar o X, ok? B. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Aí você vai observar aqui na mãozinha dele novamente, né? Vem aqui. Que peça é essa daqui? Essa aqui é uma pirâmide. Aí você vai lá e vai colocar o nome da peça que ele tem aí. Agora, a peça, ela apresenta apenas superfícies planas ou ela tem superfícies arredondadas? Será que a pirâmide, ela vai ter alguma superfície arredondada? Não, né? Ela tem apenas superfícies planas. Muito bem. Então,
Essa peça, ela vai rolar com facilidade? Será que se eu tentar fazer rolar a peça, ela vai rolar com facilidade? Não, né? Porque ela não possui nenhuma parte arredondada. Vamos lá para a página 12. A página 12 nós temos a letrinha C. Essa peça de montar apresenta a forma de qual sólido geométrico? Então, você vai olhar para a peça que ele tem na mão aqui novamente. Que sólido geométrico é esse? Quem respondeu cone, tá de parabéns, muito bem. Aí você vai colocar lá no pontinho, primeiro pontinho, cone. A peça apresenta superfícies planas ou tem superfícies arredondadas? Então, nós vamos ver que o cone ele possui uma superfície arredondada, né? Que é a base dele. Faça um X na peça que mostra a posição em que ela vai rolar com facilidade. Aí nós temos aqui, será que vai rolar com facilidade desta forma ou desta? Aí você vai marcar apenas uma alternativa. Número 2, observe os sólidos geométricos representados a seguir. Nós temos aí com vértice, com face, a aresta, né? Temos do outro lado também a pirâmide, né? Tá mostrando aí o vértice, a face e a aresta. Complete a tabela com a quantidade de faces, vértices e arestas de cada sólido geométrico. Gente, o nosso cubo, ele vai possuir quantas faces? Aí você vai conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, nós já sabemos que o cubo ele tem 6 faces. E as arestas, que são as linhas, elas vão possuir 12 linhas. Então, serão 12 arestas. E os vértices, que são os nossos pontinhos verdes, vão possuir 8 vértices. Aí você vai lá e vai colocar o número 8, tá? Lá no quadrinho. Agora, vamos à pirâmide. A pirâmide, ela possui quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, né? Com a base dela também. Agora, você vai colocar o número 5. Quantas arestas? Aí você vai conferir aqui o número das linhas, né? Então, nós temos 8 arestas. E quantos vértices? Vértices é cada pontinho desse, cada ponto de encontro dessas linhas, né? Temos 5 vértices, 4 aqui na base e o quinto está aqui na pontinha aqui em cima, certo? As faces desses sólidos, elas são planas ou elas são arredondadas? Vocês observaram aqui os nossos dois sólidos? Algum deles tem a face arredondada? Não, né? Então, todos dois possuem as faces planas, ok? Aí vocês vão responder lá na linha embaixo, que são planas. Página 13. Na página 13, a questão número 3, você vai observar o esqueleto do sólido geométrico que a Ana construiu. Então, bem no cantinho aqui, ó, nós temos um paralelepípedo, ok? Que ela construiu aí. Então, você vai escrever o nome desse sólido, né? Como é o nome mesmo? Paralelepípedo, muito bem. B. Complete a frase com a quantidade de faces, arestas e vértices, desculpe. Esse sólido geométrico tem 6 faces, né, que são a parte da frente dele, 12 arestas, que é o número de cada linha daquelas, e 8 vértices, que são os pontos de encontro dessas linhas, ok? 4. Separe objetos cuja forma se assemelha aos sólidos geométricos representados a seguir e responda às questões. Qual o nome desses sólidos geométricos? Então, nós temos aqui, né? Qual é o nome deles mesmo? Para quem respondeu cubo e pirâmide, muito bem. Aí você vai colocar aqui no ladinho, tá? Cubo e pirâmide. O que esses sólidos têm de diferente? No que eles são diferentes, né? As faces do cubo, elas são totalmente quadradinhas, né? Elas possuem o mesmo tamanho. Porém, a pirâmide, ela apresenta faces triangulares, né? E apenas uma quadrada, que é a base dela, ok? Essa é a diferença. O que eles têm de parecido? Que ambos têm as superfícies planas, ok? B. Qual o nome desses sólidos geométricos? Aí nós vamos observar novamente aqui, ó, os outros dois sólidos geométricos que tem aqui. Aí você vai escrever lá.
paralelepípedo e cilindro. Muito bom. O que esses sólidos eles têm de diferente? O que eles vão ter de diferente? Vamos voltar lá, vamos observar eles dois, né? E a gente vai ver o que eles possuem de diferente, tá? O paralelepípedo ele vai apresentar apenas faces planas e o cilindro apresenta uma face arredondada e duas planas, né? Então, a diferença entre eles é justamente essa. C. Qual o nome desses sólidos geométricos? Vamos lá para os sólidos da letra C. Qual é o nome desses sólidos geométricos? Observem eles direitinho aí e respondam. Muito bem. Cilindro e cone. O que esses sólidos eles têm de diferente? Nós vamos ver que o cone ele possui uma face plana e o cilindro tem duas faces planas, né? O que eles têm de parecido? O cone e o cilindro, eles apresentam uma face arredondada, né? E eles rolam com facilidade quando quando são apoiados sobre essas faces, certo? Vamos lá, página 14. Na página 14, nós temos a questão 5 e a questão 6. Observe a pilha de blocos representada ao lado. Aqui, ó, a pilha de blocos está bem aqui neste cantinho, certo? Agora, letra A. Os blocos dessa pilha têm a forma de qual sólido geométrico? Eles possuem a forma de cubo. Muito bem. B. Quantos blocos foram usados nessa pilha? Aí nós vamos fazer a conferência, né? Aqui, embaixo, quantos tem? Aí nós vamos para essa fileira daqui. Mais quantos? Com mais 2 em cima. Ao todo, nós vamos ter aí 13 blocos. C. Qual das pilhas a seguir não é possível formar? Por quê? Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui, né? Nós temos aqui duas pilhas. Qual das duas não dá para formar? E por que será que não dá para formar? Então, a segunda pilha, pois ela possui um dos blocos que não tem sustentação, né? Tá faltando um bloquinho bem aqui, ó, embaixo, para poder sustentar também, certo? Agora, 6. Pedro está brincando com blocos de montar com formatos diferentes. O bloco de madeira que vai rolar com mais facilidade tem a forma de um? Será que é o que tem a forma de um cilindro? Ou será que é o que tem a forma do bloco retangular? Aí você vai marcar o X em apenas um. Página 15. Veja a posição em que Lucas observa esta pilha de caixas. Então, você vai olhar aqui, né? O Lucas, ele está observando a pilha de caixas, tá? Marque com o X na vista que Lucas tem dessa pilha. Então, qual é a vista que ele vai ter dessa pilha? Será que é o que aparece 6 bloquinhos aqui? Ou será que é o que aparecem apenas 2? Quem respondeu que é o de apenas 2, muito bem, né? Que ele está olhando de frente, então ele está observando apenas 2 bloquinhos aí, tá? 8. Qual dos objetos representados a seguir rola com mais facilidade? Por quê? Quem será vai rolar com mais facilidade? Será que é a bola? Ou será que é essa caixa aqui em forma de bloco retangular? Aí você vai colocar aí quem é que vai rolar com mais facilidade. 9. Pinte a lata que está na posição em que vai rolar mais facilmente. Será que vai ser quando ela está em pé ou quando ela está de ladinho, deitada, né? 10. Faça um X na casquinha de sorvete que está na posição certa para rolar com facilidade. Nós temos aí 2 casquinhas de sorvete. Apenas uma vai rolar com mais facilidade. Qual será que é das duas? Então, segundo ano, beijinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as características dos sólidos geométricos. Quem puder fazer em casa, pode fazer. Quem tiver bloquinhos de montar, vamos praticar, que é para a gente poder continuar aprimorando os nossos conhecimentos, tá? Qualquer dúvida, chama a tia Roberta no PV, que a tia tá lá para tirar todas as dúvidas, tá? Tchau!